Em uma equação de primeiro grau, qual que é o seu foco? É encontrar esse valor, certo? É encontrar este número que vai satisfazer a igualdade, ou seja, ao colocá-lo aqui, multiplicá-lo por 2 e somar com 3, a resposta dá 13. Que número é esse? É o número 5, exatamente, porque essa conta vai dar 13. A variável é um número. Em uma equação diferencial, a variável não é um número, a variável é uma função, é uma f de x. Então, ele quer que você encontre uma função que, ao pegar a sua primeira derivada menos 5 vezes essa função, a resposta dê zero. Por exemplo, na equação diferencial y' menos y igual a zero. Eu tenho que achar a função y que, ao pegar a derivada primeira dela e subtrair com essa função, a resposta dê zero. Olha, se a função y for e na x, então a gente tem que pegar a primeira derivada dela, eu vou escrever assim, né? E na x, que é a função y, e eu quero a primeira derivada dela. A resposta disso aqui dá zero? E na x', como é que a gente resolve? A primeira derivada de e na x é o próprio e na x. E a função e na x. Isso dá zero? A resposta dessa conta dá zero? Dá zero. Isso é verdadeiro. Então, a função y é e na x. Essa função y é a resposta dessa equação diferencial. Assim como aqui em cima a gente achou que o x é 5. Essa é a resposta dessa equação. Mas dessa equação a resposta é uma função. Vamos fazer um teste. Se eu, por exemplo, escolhesse a função y sendo seno, vamos ver. Vamos escolher y sendo seno de x. Será que dá certo? Vamos colocar ela aqui, ó. A minha função y vai ser seno de x, e daí eu tenho que pegar a derivada dessa função. Então, é a derivada da função que eu peguei. E isso tem que dar zero. Como que se deriva o seno de x? A resposta é cosseno de x, né? E aqui é a função que a gente tinha. A resposta disso aqui dá zero? A resposta aqui não dá zero. Como não deu zero, ou seja, não cumpriu a igualdade, que essa conta aqui desse lado tinha que dar zero, não cumpriu, então a função y igual a seno de x não é a resposta disso aqui. A gente já viu que é e na x. Então, esse é o foco, tá? Equação diferencial, a gente tá procurando uma função que satisfaz, né? E tá junto com as suas derivadas. Por exemplo, essa equação diferencial. Não, esta. Eu acho que a solução disso aqui seria y igual a seno de x. Então, eu vou usar que y é seno de x, ou seja, essa funçãozinha que eu estou achando que é a resposta dessa equação seria seno de x. Eu vou precisar usar quem aqui, ó? Eu já tenho essa, fui eu que dei, né? Seno de x, eu botaria ela aqui. Daí, y, duas linhas, é o quê? A derivada segunda. Para obter aquele y, duas linhas, eu tenho que fazer antes a derivada primeira, né? Qual que é a derivada do seno? A derivada do seno é o cosseno. Eu preciso derivada de segunda ordem, ou seja, derivada segunda. Então, deriva de novo, né? Então, deriva essa aqui, vai dar menos o seno. Eu já tenho os dois elementos para colocar lá e ver se a resposta dessa soma dá zero. Se a resposta dessa soma der zero, eu confirmo que essa função que eu estou usando é, de fato, uma resposta para essa equação. Vamos ver. O y, duas linhas, eu achei que é menos seno de x, mais y, eu que dei a hipótese, né, que seria o seno, que seria essa função, tem que ser igual a zero. Será que menos seno de x mais seno de x, a resposta é zero? Sim, isso é zero, porque as duas se anulam. Então, eu cheguei a uma verdade, que zero de fato é igual a zero, portanto, y seno de x é a função que é a resposta dessa equação diferencial. Ou seja, ao pegar a segunda derivada dessa função e somar com ela, a resposta dá zero. Enfim, é esse o foco, tá?
É bom mencionar que y' é a derivada primeira da função y, certo? Mas você pode ver a derivada escrita dessa maneira. A derivada da função y em relação a uma variável independente. No caso, como a gente não sabe quem é, a gente sempre usa x. Essas duas notações significam derivada primeira da função y. Essa equação diferencial, ela envolve a função y e a sua segunda derivada, ou seja, a gente tem aqui a notação duas linhas, mas a gente pode ter a notação dessa maneira, que seria a derivada da função em questão, só que segunda, em relação à variável x, como não aparece, né? Segunda. Esses dois aqui aparecem aqui porque é a derivada segunda. Ó, se aparecer a derivada terceira da função y, você vai escrever assim, ó. Derivada terceira da função y em relação à variável dada. Assim em diante, quando for 4 aqui em cima, né? 4. Aqui embaixo você vai colocar 4 e vai indo. É importante mencionar que quando não aparece nenhuma outra variável independente, tipo assim, tava aparecendo aqui como 1, né? Então, a gente vai usar x, porque não tá indicando qual que é a variável independente. Mas se aparecer uma outra variável aqui, por exemplo, t, então a variável independente aqui seria t, tá? Mas quando não aparece, você usa x. Faz assim. Novamente, o que significa essa equação diferencial? Se você não consegue ver assim, igual se escrever de outra maneira, você pode traduzir isso como sendo a segunda derivada da função y, então é duas linhas, menos 2 vezes a primeira derivada da função y, mais 6 vezes a função y igual a zero. O que você está procurando aqui? Uma função y que quando eu pegar a sua segunda derivada menos 2 vezes a sua primeira derivada, somar com 6 vezes ela, a resposta dê zero. A gente vai achar aqui na hora pensando? Não vai achar. Tem as maneiras de achar. Mas isso que é importante você saber, porque às vezes ela vai te dar uma função y, sei lá, y igual a 2e na x. Você vai pegar e você vai descobrir a sua segunda derivada, y duas linhas, vai descobrir a primeira derivada, e depois vai botar todas essas informações aqui, e vai resolver, e vai ver se essa resposta dá zero, como a gente fez ali em cima. Por quê? Porque o foco é saber se a função que te deu, de fato, é a resolução dessa equação, entendeu? Por quê? Porque uma equação diferencial, a gente procura a função que faz essa igualdade ser verdadeira, assim como aqui a gente procurava um número que faz essa igualdade ser verdadeira, certo? Nessa notação, você pode ver que a variável independente, que é a de baixo, né? Ela sempre vai ser uma só, né? Porque nós estamos estudando as equações diferenciais ordinárias. Então, essa equação, por exemplo, todas essas que eu te mostrei, elas são ordinárias, porque só tem uma variável independente. Se por algum acaso aparecesse uma outra aqui, t, já não temos uma equação diferencial ordinária, e sim parcial, tá? E daí não vai aparecer d, vai aparecer o símbolo de delta, tá? Por enquanto, tu não precisa se até a isso. Por isso que a matéria se chama EDO, Equações Diferenciais Ordinárias, né? As equações diferenciais, a gente tem uma classificação para elas, que é a ordem. De que ordem é essa equação diferencial? A ordem vai ser dada pela maior derivada presente na equação. Qual que é a maior derivada aqui presente? A primeira derivada, então é ordem 1. Por exemplo, essa equação diferencial, qual que é a ordem dela? A ordem dela vai ser dada pela maior derivada presente, ou seja, a segunda derivada. Então, é ordem 2. Essa equação diferencial, qual que é a ordem dela? É uma classificação, certo? A ordem vai ser dada pela maior derivada presente, ou seja, a maior derivada que você conseguir ver aqui. A maior derivada é de ordem 2. Aqui tá a de 1, né? Derivada primeira, mas, como tem essa, a gente considera a de maior ordem, né? Então, é 2, ordem 2.
se ela não estivesse presente aqui de ordem 2, por exemplo, não tivesse esse termo, qual que seria a ordem dessa equação aqui agora? Seria de ordem 1, porque agora eu só tenho a primeira derivada da função y, tá? Qual que é a ordem dessa? Maior derivada presente, então, ordem 3. Essa aqui, qual que é a ordem dela? A ordem é 3, porque a maior derivada aqui que eu consigo ver é a de terceira ordem. Se ela não estivesse, teria a de ordem 2, então, teria a derivada de segunda aqui, né? Então, seria de ordem 2. Por exemplo, e se não tiver? Se não tiver essa aqui, continua sendo ordem 3. Certo? É bem tranquilo. Certo, e essa equação diferencial, qual que é a ordem dela? A maior derivada aqui presente é de ordem 3, ou seja, a maior derivada que tem aqui que eu consigo ver é de ordem 3. Então, aqui a gente coloca 3. Daí você vai me dizer que é 4, mas não, a gente tem aqui o que, olha só, a gente tem a derivada primeira da função y elevada a 4. Ou seja, se a função y fosse e na x, ele tá pedindo a derivada da função e na x, e depois ele quer que o resultado disso você eleve a 4. É essa a informação que tá dando aqui. E não que a ordem da derivada é 4, tá? Então, isso aqui é o expoente que ele quer que você eleve o resultado da derivada. Portanto, a maior derivada que eu consigo ver aqui é de 3, ó, terceira ordem. Então, a ordem da equação diferencial também vai ser 3. Isso aqui você poderia ter visto assim, ó. Lembrando que você poderia ter visto isso dessa maneira, de ordem 3 mais. A primeira derivada da função y e toda a resposta elevada a 4. Vê a diferença? Então, me diga a ordem dessa função. Qual é a ordem dessa função? Depende da maior derivada que você consegue ver. Qual que é? De ordem 2, né? Essa aqui é de ordem 1, primeira derivada. E ela está elevada a 3. É a potência, não é a ordem da derivada. Então, a ordem da equação diferencial é 2, ok? Essa aqui eu não sei nem se existe, mas eu inventei para te ver. Qual que é a ordem dessa equação diferencial? A ordem dessa equação diferencial vai depender da maior derivada que você consegue ver. Novamente, vou repetir. Qual que é? Ó, y, duas linhas. Derivada de segunda ordem. Então, a ordem é 2. Essa é de primeira, derivada primeira, e essa é a derivada segunda. Então, essa aqui que equivale à ordem de toda a equação. E, ó, perceba que ela está elevada a 2. Não significa que esse 2 seja a ordem da derivada. Os dois risquinhos estão representando, né? Enfim, acho que já deu, né? A função que a gente precisa achar, né? Que no caso ela sempre vai meio que te dar, ou tu vai achar pelos métodos. Essa função, a gente chama ela de variável dependente, tá? Variável dependente. Por isso que quando você escreve no formato de a derivada, você escreve no formato assim, quem que é a variável independente? Seria essa, né? Então, quando a variável independente e as suas derivadas, ou seja, primeira derivada, segunda derivada, elas não tiverem elevadas a nenhum expoente, ou seja, for só um aqui, né, representando, e na frente tiver apenas constantes, ou seja, números 2, 3, ou a variável independente, o x. Se tiver x e não tiver, por exemplo, nenhum expoente, a gente chama ela de linear, tá? Por exemplo, se aparecesse y' menos 2y, continua sendo linear. Por quê? Porque não tem expoentes, essas coisas aqui que são dependentes, né? E também na frente delas não tem nada parecido com y. Tem só uma constante aqui. E se aparecesse, por exemplo, assim, ó, xy igual a 0,
você tem que a função, ela está sendo multiplicada pela variável independente, lembra? Independente. Então, tá tudo bem, ela continua sendo linear. Mas, por exemplo, se ao invés de ser só y' na frente aparecesse um y, que é a própria função dessa maneira aqui, a gente já não considera mais linear, porque tem uma variável dependente, que é a própria função, multiplicando a sua derivada. E daí já não é não linear, a gente diz, tá? Peço desculpa que tô um pouco gripada. Então, aqui a gente tem o quê? A gente tem uma equação diferencial ordinária. Lembrando que essa derivada a gente escreve assim, ó, dy dx, ou seja, por que eu usei o x? Porque tem aqui, né? Já tá meio que relacionado. E a variável independente é x. Quem é dependente é o y, que é a função que a gente tá procurando. Nenhuma das derivadas aqui tem expoente, esse aqui também o expoente é 1, tá oculto. Então, por não ter expoentes e por o y, né, pelas coisas envolvendo o y, não tem expoente, e não tem nada y multiplicando aqui, outro y aqui, então é linear. A gente diz que é linear, tá? Por exemplo, se do outro lado da igualdade tivesse isso aqui, ó, 2e na x vezes y, eu acredito que seja não linear, tá? Não linear. Agora eu vou te mostrar um exemplo com potência. E também quando você bater o olho e aparecer isso aqui, já não é linear. Você bota assim na prova, não linear, tá? Se aparecer, por exemplo, y' mais x ao quadrado y, isso aqui é linear? Sim, é linear, porque quem está multiplicando a variável dependente é o x, que é o independente. Se fosse y aqui, sim, não era não linear. Mas como é x ali, que é a variável independente, tá tudo bem, é linear. Você considera essa equação linear. Espero que não tenha ficado confusa. Por exemplo, essa equação, ela é linear? É linear, porque as derivadas e a função y não tem expoente e não estão multiplicadas por y. Elas estão todas multiplicadas por constante, tá vendo? Se fosse x aqui, tudo bem. Mas é esse o importante, é linear. Falamos assim, tá? Olha essa aqui, ela é linear? Olha, na frente das derivadas não tem outro y aqui multiplicando. Para mim parece normal, porém nós temos uma derivada elevada a uma potência. Aqui já deixa de ser por causa desse expoente 4. Então, é não linear. Você vai responder isso, não linear. Essa equação aqui, ela é linear? Não, ela é não linear. Por quê? Por causa que a função y, que é a variável dependente, ela está elevada ao quadrado. Então, a gente diz que é não linear. Tem solução, claro, deve ter, mas a gente considera não linear. É uma classificação, assim como a ordem, classificação. O importante é saber que, por exemplo, não poderia aparecer um y aqui, mas um x, que é a variável independente, sim. Aqui também poderia aparecer, tipo, um x na 1/2. Poderia também. Acredito, né? Mas tô dizendo que pode aparecer x aqui na frente. Ou não sei, por alguma graça você não quer usar o x, você pode usar t, por exemplo. Se tivesse um t aqui, isso continua sendo linear. Porém, como tem o y ao quadrado, já deixa de ser linear, tu entende? Mas o t aqui seria ótimo, seria normal. Porém, esse expoente faz ela ser não linear, ok? Olha essa equação aqui que a gente tinha feito antes. Ela é linear? Ela não é linear. Por quê? Porque uma derivada, isso aqui representa y', ó, a derivada primeira da função y, está elevada ao cubo. Só por isso ela deixou de ser linear, tá? Se não tivesse esse expoente, ela seria. Está tudo de acordo. Não tem y multiplicando as derivadas, nem a função, só constantes. É não linear por causa da potência mesmo.